Boa tarde a todos, amém? Aqui quem vos fala é o vosso conservo, o missionário Martiliano. Que Deus seja com cada um de vós. Shalom Aleichem, em hebraico, paz sobre vós, paz sobre cada um, amém? Eu quero, de antemão, mandar um abraço, agradecer a todos que estão no meu Facebook, meus amigos do WhatsApp e Instagram. E quero dizer que hoje, nesse sábado, agora são 12h21, eu quero compartilhar com os irmãos uma breve palavra que fala sobre o julgamento final. No meu último estudo de sábado passado, eu falei sobre os que vão ressuscitar e os que vão subir, falei sobre Gog e Magog, na série que eu lancei sobre escatologia, o arrebatamento, a manifestação do anticristo, o milênio e Gog e Magog. Agora eu quero falar sobre o julgamento final, o famoso trono branco, como nós falamos no meu evangelho. Eu quero abrir a Bíblia aqui. Gostaria que você que tem Bíblia ou que tiver algum interesse em conhecer mais da Bíblia, mais sobre esse assunto, no capítulo 20, leia sua Bíblia em casa e acompanhe. Se não puder acompanhar agora, acompanhe posteriormente, quando esse vídeo vai ficar aí no Facebook. Talvez eu coloque também no YouTube, no meu canal Martiliano Trindade, e você assim compartilhe, você assim medite na palavra de Deus, amém? Está aqui no capítulo 20, o versículo de número 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Preste bem atenção. É uma coisa bem simples de se entender, porque eu acredito que alguns têm dúvida, mas acredito que outros não têm mais. Se tem, vamos tirar agora ou vamos relembrar. Preste bem atenção. Para os salvos que estão mortos, a Bíblia fala ali em 1 Tessalonicenses, eu vou reprisar para você gravar bem no seu coração. Em 1 Tessalonicenses, eu vou abrir aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 14, 4:14, que diz assim, 1 Tessalonicenses: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Quer dizer, no ponto de vista cristão, dos evangélicos, os salvos em Cristo Jesus, os que morrem a partir do momento que confessam Jesus como Senhor e Salvador, se convertem a Jesus, reconhecem os seus pecados e são lavados e remidos pelo seu sangue. Se essa pessoa se converte no momento em que ela está ali no hospital, tendo seus últimos minutos, seus últimos segundos de vida, se ela morrer em Cristo Jesus, ela é salva. Tanto é que nós temos um grande exemplo, que está em Lucas, capítulo de número 23. Lucas, capítulo 23, versículo de número 42 e 43, que diz assim, Lucas 23, 42 e 43. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Um ladrão, eram dois ladrões, um que estava à esquerda, outro que estava à direita, e um dos ladrões, era o que estava à esquerda, falou: mas você não é o Filho de Deus? Desce daí, você não é o Filho de Deus?
salva você e nos salva também, sai da cruz, desce da cruz e nos tira também. Aí o outro da direita falou: olha, tu não teme a Deus não? Está aqui no versículo 40, esse homem nada fez para que venha estar sofrendo essa pena, mas nós fizemos, nós roubamos, nós pintamos e bordamos, nós fizemos coisas horrendas, por isso estamos aqui. Agora esse não. E no versículo 42 ele fala para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquela atitude dele fez com que ficasse claro, porque Jesus conhecia o que estava dentro do coração da pessoa, que ele se arrependeu em reconhecer que ele tinha poder de levar ele para o paraíso, que ele tinha poder de entrar no reino de Deus através dele. Então ele reconheceu naquele momento ali, de forma clara, cabal, que Jesus Cristo era o Senhor, que Jesus era o único que tinha poder de perdoar os pecados. E foi um ladrão, um bandido, um assassino, uma pessoa de má índole para a sociedade, um pária da sociedade, que entrou no reino dos céus. Um ladrão, provando que Jesus ele não faz acepção de pessoas, que Deus não faz acepção, que Deus veio para todos. E Deus não quer que nenhuma pessoa ímpia, nenhuma pessoa que não conhece a Deus, nenhuma pessoa que já ouviu falar de Deus também e que o abandonou, que virou as costas, entrou para a igreja, mas não aguentou a pressão, as lutas, as dificuldades no casamento, no trabalho, na vida secular. A pessoa muitas das vezes entra para a igreja, mas não suporta a perseguição, a luta, a dificuldade, e por algum motivo largou, abandonou, não está mais na igreja, não está mais servindo a Deus, não está mais buscando a face do Senhor. Por algum motivo, se a pessoa está assim, está fora da presença de Deus, eu creio em Deus, mas não está praticando o que a Bíblia manda, então preste bem atenção. Deus não tem prazer na morte de nenhuma pessoa, quer seja ela uma cristã que abandonou a fé, que se apostatou da fé, ou, que a palavra apostasia quer dizer divórcio do grego, que separou, se divorciou, ou de uma pessoa que até mesmo nunca ouviu o evangelho, nunca entrou numa igreja, nunca fez questão, até mesmo pouco se lixa. Deus ama, ele é um Deus perdoador, ele ama a todos. Eu vou provar para você na Bíblia, aqui em Ezequiel, capítulo de número 18, Ezequiel capítulo 18, versículo de número 32, diz assim: porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová, convertei-vos, pois, e vivei. Agora aqui, no versículo de número 4, ele diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Ali em Romanos 3, versículo 23, fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E ali no capítulo de número 6 de Romanos, vou abrir aqui rapidinho, capítulo de número 6, o versículo de número 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O capítulo 3, 23 fala o quê? Que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E o capítulo 6, versículo de número 23 diz que o salário do pecado é a morte. Que morte é essa? É a morte eterna. Por quê? Porque tudo que o homem fizer, tudo que o homem plantar, está em Gálatas 6:7. Eu vou ler para você, eu falo muito, mas eu vou ler aqui para ficar bem frisado na mente das pessoas que ouvem. Gálatas capítulo 6, versículo de número 7, diz assim, na minha tradução: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que o homem plantar, tudo que o homem ceifar, tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Deus não se zomba. A pessoa está vivendo uma vida errada, vive a vida toda no mundo, roubando, adulterando, fazendo falcatrua, pintando e bordando. Bom dia, Daniel, a paz do Senhor, Deus abençoe, meu amigo. Deus conosco sempre, tudo de bom é para você, para a tua família e para a igreja, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe. Então, o que acontece? A pessoa vive uma vida errada e depois ela morre. A alma dela vai para algum lugar.
Não existe essa, põe isso na tua cabeça, de pessoas acharem que vai evoluir, vai voltar como uma borboleta, um beija-flor, uma águia, um leão, um jumento, sei lá, um bicho qualquer, até os seus pecados foram purgados. Você não vai para purgatório, me desculpe, a Bíblia não fala sobre isso. A pessoa tem dois caminhos, tá? Aqui no capítulo de número 7 de Mateus, eu vou ler para você, capítulo de número 7 de Mateus. Isso é a Bíblia quem está falando, não sou eu. Capítulo 7 de Mateus, a partir do versículo número 13, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos que a encontrem. Então a Bíblia está falando o quê? Que é um caminho estreito, é um caminho difícil de entrar, é um caminho difícil de passar, e um caminho largo, e esse caminho leva à perdição, leva à morte eterna, que é a separação da alma do corpo. Porque quando o homem morre, porque um homem é tricotômico, eu já falei sobre isso, é corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. O corpo, ele volta ao pó. O espírito, que é a palavra pneuma do grego, que significa sopro, brisa, vento, volta para Deus. E a alma, para onde ela vai? A alma, ela tem que seguir um caminho, ou o caminho do céu, ou o caminho do inferno. Eu vou te provar na Bíblia, isso não é eu que estou falando. No Evangelho de Lucas também, capítulo de número 16. Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Diz assim: havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, e estando em tormentos viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Então raciocine bem, analise bem o que a Bíblia está falando, que o pobre morreu e foi levado para o seio de Abraão. Agora o rico morreu e ele foi sepultado. E a Bíblia fala que quando ele olhou, ele já estava o quê? No Hades, no inferno. E a Bíblia fala que ali ele era atormentado em chamas. E ele pediu para que o pai Abraão, que é o pai da fé, e ele viu a Lázaro e conversou com Abraão, falou: pede a Lázaro para molhar a ponta do dedo e molhar a minha garganta, porque aqui as chamas ardem, minha garganta está seca. E ele falou: não. E aqui no versículo aqui ele diz assim, ó: além disso, é posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que de lá passar para cá. Aí ele fala: e disse ele, o que estava queimando no inferno: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Ele está falando assim: manda alguém pregar a palavra para que meus irmãos, para que a minha família não venha para o mesmo lugar. Mas antes, quando ele estava aqui na terra, ele vivia de uma maneira que ele pouco se lixava, ele não temia a Deus. E a Bíblia fala no capítulo 1 de Provérbios, versículo 7, assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o desviar-se do mal, o entendimento. O que acontece? Uma pessoa que teme a Deus, ela vai evitar esse tipo de coisa. Por exemplo, roubar, desviar aquilo que não é seu para si. Não vai ser uma pessoa egoísta, não vai ser uma pessoa que tira proveito do outro, não vai ser uma pessoa mentirosa que vive à base de mentira, não vai ser uma pessoa que é casado e tem 2, 3 mulheres, não vai ser uma pessoa que vive numa prática errada, entendeu? Vai ser uma pessoa correta, vai ser uma pessoa que procura viver segundo a palavra de Deus. Então aqui o homem rico morreu e ele foi sepultado, e quando ele abriu os olhos, ele estava no inferno, ele estava queimando. Para quem não acredita que o inferno não existe, a Bíblia está aqui.
A Bíblia está falando que o inferno existe e quem não for temente a Deus e morrer nos seus pecados, quer dizer, na prática do pecado, que pecador todos nós somos, perfeito só é Deus, falhos nós somos, vai direto para lá. Então, se a Bíblia fala no capítulo 6 de Romanos, versículo 23, que o salário do pecado é a morte eterna, porque se a pessoa é lançada no inferno, é separação total de Deus. E o que vai acontecer depois? Apocalipse capítulo 20, é o que eu estava lendo, que eu a princípio li. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O que vai acontecer? Uma pessoa que morre dessa forma vai para o inferno. E após o arrebatamento, a batalha de Armagedon, vai vir um milênio, e após o milênio vai acontecer uma nova batalha, que é chamada de Gog e Magog, e a Bíblia fala que vai cair fogo do céu, vai ser lá em Jerusalém agora, na Jerusalém Celestial que vai estar aqui na terra. As pessoas vão ser destruídas, vão ser queimadas, que se voltar contra Deus e contra o povo de Deus, e aí vai vir um trono branco, esse julgamento. A Bíblia fala, ninguém sabe o lugar desse julgamento, porque a terra e o céu vai sumir, não sabemos onde, vai ser em algum lugar espiritual, não sabemos onde. E aqui a Bíblia fala que vão abrir-se livros, e eu fiz um estudo sobre isso, e cada livro ali, a pessoa vai ser julgada. Eu tenho no meu caderno aqui, creio eu, que o nome dos livros que eu anotei, eu fiz um estudo esses dias, está aqui o nome dos livros: livro da redenção, capítulo 5 de Apocalipse; livro da natureza, Romanos 1, 25 e 27 de Romanos; o livro da consciência, Romanos 2, 15 e 16; o livro do pecado, Romanos 8, versículo 2; o livro da memória, Malaquias 3, versículo 16; o livro das palavras, Mateus 12, 36 e 37; o livro da vida, Lucas 10, versículo 20. Então, o que vai acontecer? Vão abrir livros neste lugar. E neste lugar as pessoas que estavam no inferno vão ser devolvidas. As pessoas que morreram no mar, porque elas vão ser devolvidas como? Com corpos físicos. O corpo que ela estava, no dia que ela morreu, a maneira que ela estava, a roupa que ela estava, vai ser devolvida. Deus vai trazer ela de volta da forma que ela morreu. A pessoa que morreu sem salvação, a pessoa que morreu sem Cristo, ela vai ser devolvida da forma que ela está vestida, da maneira que ela está. E quando ela vier novamente, o que vai acontecer? Vai ser encaminhado todas as pessoas. Agora imagina você, milhares de pessoas ali enfileiradas, milhares de pessoas, vai ser de todos os séculos, vai estar ali século XV, século XVI, imagina aí, aquela multidão de pessoas diante do trono branco. E a Bíblia fala, pessoas que dizem aí que você morre e vai para purgatório e depois pode ir para o céu, ou que você vira uma libélula, uma borboleta, vira um bichinho e assim vai evoluindo uma barata, um gato, um cachorro. Está escrito em Hebreus, deixa eu deixar isso bem frisado aqui, está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo de número 27, assim, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Está ordenado ao homem viver uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Ninguém vai morrer e vai voltar à vida, não. Quem morreu, morreu. E morreu e acabou. Aí cabe morrer com Cristo. Quem está fora da igreja, quem nunca aceitou Jesus ou que aceitou e saiu da igreja, morrer com Cristo. Se a pessoa morrer com Cristo, ela vai estar dormindo. 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 14, ou a pessoa que morrer sem Cristo, como vemos ali no capítulo de número 16 de Lucas, o versículo 19, sobre o homem rico e sobre Lázaro, o mendigo, que ficava na mesa se alimentando, procurando se alimentar das migalhas, que ele morreu, foi para o seio de Abraão, levado pelos anjos, e após a morte do rico, a Bíblia fala que ele foi sepultado, e quando abriu o olho, ele já estava no inferno, de tão rápido que é igual um raio, que ele morreu. Opa, estou onde? Está queimando.
pecando. Então, enfim, após a pessoa morrer, ela tem esses dois caminhos. Mateus 7,13, ele diz: entrai pela porta estreita, porque esse é um caminho difícil e apertado, e poucos vão encontrar ele, mas largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são que encontram, que seguem ele. Então vamos procurar andar no caminho estreito, no caminho da palavra, no caminho de Deus. E aqui, no final, até a morte, que é o último inimigo a ser vencido, a morte, ela vai ser lançada no lago de fogo e enxofre. E o inferno também. O inferno, aparentemente, é alguma coisa que foi criada. Há uma escritora, ela é chamada American Braxton, americana, diz ela que foi levada ao inferno. Pode pesquisar na internet, tem o livro dela, Divina Revelação do Céu e Divina Revelação do Inferno. Eu li os dois, se não me falha a memória, eu li os dois sim na época. Fez muito sucesso. Ela fala que o inferno é um corpo. Eu não sei se eu nunca estive lá e pretendo nunca ir, mas enfim, para quem também pensa igual eu, ela diz que é um corpo, e a Bíblia está falando que o inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, ok? E quem não for achado no livro da vida vai ser lançado lá. Eu acredito que todas as pessoas que não subiram no arrebatamento, as que morreram crendo em Jesus, que dormem em Cristo Jesus, que não subir, e aquelas que receberem a marca e que morrerem sem Jesus ou que morreram sem Jesus, não vai ser salvo. Eu acredito que todas elas vão ser lançadas no lago de fogo e enxofre. Amém? Então quero deixar isso bem claro, que Deus, ele não brinca, Deus, ele não leva as coisas dele na brincadeira. Deus quer salvar todos. A Bíblia fala em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 4, ele fala assim, que o desejo de Deus é que todos se salvem. E ele fala no versículo 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Jesus é o único mediador, né? E para finalizar aqui o estudo da palavra de Deus, capítulo 21, versículo de número 8 de Apocalipse, que diz assim: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um abraço aí, Josenilton. Deus abençoe você e a sua família. A todos que estão me ouvindo, que me acompanharam, que interagiram aqui comigo. Eu quero que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, abençoe sua tarde, seu dia. Que Deus te dê um bom dia. Se alimente bem da palavra, do alimento físico. E Deus esteja conosco sempre. Shalom Aleichem e Caris Carirene. Graça e paz a todos. Amém? Deus conosco sempre. Amém.